Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou essa parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o tempo quaresmal nos purifica das nossas práticas, da nossa espiritualidade, da nossa caridade. E hoje o tema é a oração, mas a oração que, desviada da sua finalidade, ou seja, afastada de Deus, pode transformar o homem num nada. Porque, não sei se vocês prestaram atenção, no começo do Evangelho, aquele fariseu que a parábola é contada para aqueles que se vangloriavam e desprezavam os outros. E no final do Evangelho, na parábola diz que um foi justificado, o outro não. Quando a gente se afasta de Deus, quando a gente perde essa capacidade de fato de rezar, nós também nos tornamos um nada. E o objetivo da parábola é importante para que a gente se situe, não é? Para alguns que confiavam em si mesmos e desprezavam os outros. A autoconfiança, a autoestima é uma coisa boa. A psicologia nos ajuda a tocar nessa realidade. Como é bom quando nós temos a autoestima boa. Mas aqui se trata desta autossuficiência, que é bem diferente. A autoconfiança, para nós, para a nossa experiência cristã, ela é fruto de uma outra presença, não é algo que se encerra em mim mesmo. A autoestima e a autoconfiança não se baseia apenas em mim. Deus é quem me afirma na existência. É Deus que me faz sentir amado. É a minha experiência com Deus é que me faz sentir vivo nesse mundo. Porque se falta essa experiência do amor de Deus, as milhões de pessoas no mundo inteiro poderiam dizer muitas coisas sobre mim, mas eu não tomaria posse daquilo que eu sou de verdade. É Deus que me afirma de fato na existência. Para alguns que confiavam em si mesmo e desprezavam os outros. A palavra desprezo, desprecium, é não ter estima pelo outro, é não considerar o outro, é não enxergar o outro. E a Quaresma nos ajuda justamente a tirar os excessos, a nos purificar, para que a gente enxergue também o outro e perceba que o outro também é um dom de Deus. Esse termo que está aqui, o desprezo, no grego, é justamente anular o outro, é mais forte ainda. É viver como se o outro não existisse. Só o meu jeito presta, só o meu jeito deve ser considerado. E esse outro aqui é justamente o resto, é aquilo que você pode jogar fora, né? Quando é triste quando usamos as pessoas, quando as pessoas são objeto de algum uso, alguma serventia na nossa vida e depois são descartadas. Por isso que Jesus conta essa parábola. Então é importante entender o contexto da parábola. São 2 homens. Interessante que o Evangelho de Lucas, no capítulo 15, falava de 2 filhos, né? O mais velho, o mais novo. Essa realidade de 2 é muito importante porque
a gente precisa se examinar sempre a partir de dois aspectos, né? A gente tende logo a se identificar com um, eu sou esse e não sou aquele. Não, a parábola revela duas faces, dois lados de cada um de nós. Então são dois homens, eu vou me examinar a partir dos dois. Sobem para rezar, fazem a mesma ação, mas de modos diferentes. Eu posso fazer a mesma ação de um modo diferente. Esses dois revelam isso. Quais são esses personagens? Um é fariseu. A palavra fariseu significa separado. E o outro é um publicano, é um separado duas vezes. Porque ele é separado porque quis, porque moralmente falando, exteriormente, o fariseu era muito mais interessante, a sua vida era muito mais conforme a vontade de Deus, porque moralmente falando, externamente, ele cumpria os preceitos. Esse publicano, ele é separado porque ele fez uma opção, uma vida de pecado público, e depois ele foi separado pela sua sociedade, pelos seus irmãos, porque eram pessoas extremamente evitadas, eram pessoas com quem ninguém queria ter nada a ver. Tanto é que Jesus, quando encontra, por exemplo, Mateus, na coletoria de impostos, vai comer na sua casa e recebe aquelas duras críticas por parte dos fariseus. Então são esses dois personagens. O primeiro, a sua oração, até a posição dele para rezar, denota algumas coisas. Está de pé, a posição vertical. Rezava, mas rezava diante de si mesmo, diante do seu eu, diz a palavra. Ali na sua oração, Deus era um admirador. Deus não era o seu pai. Deus era um admirador da oração daquele fariseu. Ele diz, ó Deus, eu te dou graças. Bonita a oração, né? Começa linda a oração dele. Eu te dou graças. Mas qual graça que ele diz? Porque ele diz, eu não sou. É importante isso aqui, porque você sabe que a revelação do nome de Deus, eu sou aquele que sou. Não é assim? A revelação do nome de Deus? Veja que grave, ele diz, eu não sou. Vejam que quando nós nos afastamos de Deus, a gente se despersonifica, nós não somos mais nada. Quando nós nos afastamos do coração do Pai, eu não posso mais me afirmar na existência, eu não sou mais nada. E ele diz, eu não sou. Para se afirmar, ele precisa negar os irmãos. Eu não sou como esse ou como aqueles, né? Muitas vezes essa maldade dentro de nós, esse sentimento de fraternidade estragado, quando a gente, para subir na vida, tem que pisar nos outros. Quando, para conseguir alguma coisa, tem que puxar o tapete do outro. Quando, para afirmar as suas qualidades, você tem que falar dos defeitos do outro, diminuir a outra pessoa, né? Eu não sou como esses. Ele dá graças, o quê? Por nada. Por nada. E quais são esses outros? Ladrões, desonestos e adúlteros. Interessante, porque quem é o ladrão aqui na história? Quem é que está roubando a glória de Deus? O fariseu. Quem é desonesto aqui? Quem é que é falso? Quem é que está usando uma máscara na hora de rezar? O fariseu. Quem é o adúltero da história? Quem é que está querendo comprar Deus? Quem é que está querendo pagar para ter o favor de Deus? Eu guardo os mandamentos, né? Depois ele vai dizer, eu jejuo 2 vezes, eu pago o dízimo, eu faço tudo bonitinho para ter os teus favores, eu pago para Deus. Quem é o adúltero da história? Isso aqui a psicologia explica também, se chama projeção. Quando eu não aceito algo em mim, eu projeto nas pessoas. Ladrões, desonestos e adúlteros. Todas as realidades que estavam bem dentro dele. Ele não queria enxergar e projetava isso nos outros. Jejum 2 vezes por semana. Ele jejuava até pelos outros, porque naquele tempo a lei dizia que o jejum era 1 vez por ano que se fazia. E ele não é que fazia 1 vez por mês, não é que ele fazia 1 vez por semana, ele fazia 2 vezes por semana. E jejuava até no lugar dos outros. Mas o jejum, que era justamente para tornar a alma dele mais leve, estava inchando cada vez mais aquele fariseu. E passar pela porta estreita seria bem difícil, né? Então é um ponto de reflexão para nós também, na nossa experiência, no nosso caminho quaresmal,
porque as práticas penitenciais não servem para acrescentar no nosso currículo, servem para nos fazer melhores, servem para a gente enxergar o outro, enxergar os nossos irmãos, abrir o nosso coração ao amor, à caridade, ao perdão. Tem que nos melhorar, não pode nos inchar as nossas práticas penitenciais. Por um outro lado, eu disse, o publicano está ali, é claro que a vida moral do publicano não era lá grandes coisas, por isso que ele precisava rezar, por isso que ele precisava estar na presença de Deus, e a diferença aqui é a sua humildade. A diferença entre o fariseu e o publicano é a humildade do publicano, de reconhecer a condição na qual ele se encontrava. Ele diz que, a palavra diz que ele estava de longe, porque de fato a sua vida estava longe de Deus, e a experiência quaresmal para nós, a experiência do perdão, é voltar para Deus, é voltar para o Senhor, é nos aproximar dele de novo, é aproximar o nosso coração, aqueles que estão distantes. Ele nem sequer se atrevia a olhar para o céu e batia no peito. A gente faz isso no ato penitencial, né? Bater no peito para reconhecer, os pecados estão aqui. Os pecados estão fora? Sim, mas esses não são importantes. Deus não vai cobrar de você o pecado do teu irmão, não é você o salvador dele, é o Senhor. Deus vai cobrar se você está tirando os pecados do teu coração, se eu estou tirando do meu coração os pecados. Por isso é bater no peito. Aqui dentro existem coisas que precisam sair, existem pecados que precisam ser vencidos, existem realidades que precisam ser superadas. E veja que bonito, ele diz, meu Deus, tem piedade de mim. Enquanto o fariseu, a sua espiritualidade, a sua experiência de fé, não consegue tocar a natureza de Deus, a identidade de Deus, do contrário, esse publicano revela a identidade de Deus, tem piedade, ou seja, a verdade de Deus que é amor, compaixão e misericórdia, aquele publicano sabe muito bem. Saber que Deus é perdão, saber que Deus é misericórdia, saber que Deus pode perdoar os meus pecados. Eu, miserável em ti, e tu, misericórdia em mim. Essa é a verdade que deve guiar a nossa experiência de fé. No final do Evangelho, a parábola diz que este publicano voltou para casa justificado. Ele foi salvo. Ele teve a sua experiência de conversão. E o outro, agora, o fariseu é o outro, volta para casa sem a justificação. Ou seja, não existe mais. Se tornou um nada. A palavra de Deus nos toca nesse dia de hoje, nessa celebração, e nos toca a purificar não só a nossa experiência de oração. Vejam, porque ela é fundamental. Na oração, eu descubro quem é Deus. Na oração, eu descubro quem é o meu irmão. Na oração, eu descubro quem eu sou. Quanto é importante para nós purificar a nossa experiência de oração nesse tempo quaresmal, para que de fato nós celebremos a Páscoa do Senhor. Abaixe por um instante a sua cabeça. Se você quiser colocar até a mão sobre o seu coração, como fez o publicano, peça ao Senhor hoje, pela força da palavra, a conversão do teu coração. Você conhece os teus pecados, você sabe o que tem dentro de você. Peça a graça da libertação dos pecados, dos vícios, das maldades, dos julgamentos, para que de fato nós aprendamos a chamar Deus de Pai, a tratar os nossos irmãos com toda a dignidade, a ter misericórdia e compaixão com os pecadores, com os que erram. Dai-nos a graça, Senhor, da verdadeira conversão, uma conversão sincera, uma conversão profunda, que não consiste simplesmente, Senhor, em práticas exteriores, mas de fato que nós dobremos o nosso coração com humildade na Tua presença, para suplicar o Teu perdão e a Tua graça. Eu peço isso para mim, para os meus irmãos, aqueles que rezam conosco nesta hora em casa. Dá-nos a graça da Tua misericórdia, porque é a Tua misericórdia, Senhor, que nos afirma nesse mundo. É apoiados na Tua misericórdia e na Tua graça
que nós podemos caminhar. Sem Ti, nós não somos nada. Sem Ti, nós deixamos de existir. Nós perdemos a nossa identidade. Nós somos miseráveis e nos lançamos em Ti. E Tu és a misericórdia em cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela Tua compaixão. Obrigado, Senhor, pela experiência de misericórdia que nós encontramos em Ti. Nós Te louvamos, Te bendizemos e Te glorificamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.